Bom dia, pessoal! Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Ed. 3 temas principais hoje. Vamos falar a respeito da fraude eleitoral na Rússia. Aconteceu por lá a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. E quem estava lá, assim como estava lá na terra do tio Sam? Pois é. Deve ter sido coincidência, né? Vamos falar também a respeito da invasão da Bolsa de Valores pelo MTST do senhor Guilherme Boulos. E, por fim, vamos falar a respeito do Renan Calheiros se aproveitando, né, tirando proveito do poder de polícia adquirido como membro, como relator da CPI para cometer outro crime. Outro crime. Onde está, nessas horas, o STF? Agora vamos lá, vamos falar a respeito dos temas de hoje, né? Começando pelo Barroso. O que aconteceu, pessoal? Eleições para a Duma, que é o equivalente, né, à Câmara dos Deputados russa. Pois bem, fraude, acusações de fraude, né? Acusações de fraude. A oposição lá, pessoal, é muito fraca, fraquíssima. Os jornalistas russos, opositores ao regime do Vladimir Putin, que não é comunista, eu sempre falo isso aqui para vocês, tá? Ele é estatizador, né? Economia estatizante. Mas ele é conservador nos costumes. Isso não quer dizer que eu gosto do Putin, não, tá, gente? Estou só expondo fatos aqui para vocês. O Partido Comunista é oposição lá e é fraquíssimo, justamente porque não existe democracia na Rússia, né? Não, isso tudo bem, comunismo devia ser crime, mas, digamos assim, se fosse um partido socialista, né, que seja, não tem espaço, porque lá não existe a tal da democracia. O Barroso foi lá, estava lá acompanhando essas eleições, deu palestra no equivalente ao Instituto Rio Branco de lá, né, que forma diplomatas russos, falando sobre democracia. Duvido que ele tenha falado a verdade sobre a Rússia, senão não tinha voltado para o Brasil. Está lá na Sibéria, enterrado até agora. Mas enfim, o que aconteceu? A oposição é fraquíssima, mas mesmo assim, através do voto telemático, aquele mesmo que o Barroso quer instituir aqui no Brasil, né, votinho pelo telefone. Esse não tem perigo de quebra de sigilo do voto, né, Barroso? Vejam só, o traficante bate lá na porta do morador da comunidade e fala assim: vota aqui na minha frente agora, meu camarada, quero ver se você vai votar no meu candidato ou não. Isso aí não tem problema, né, Barroso? Mas o voto impresso tem. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Aos 45 do segundo tempo, vejam só as coincidências, parece até que eu estou falando dos Estados Unidos, né? Lá foi o voto via correio. Rússia a gente está falando de voto telemático, né? Pela internet. Aos 45 do segundo tempo, as poucas cadeiras, né, que a oposição já tinha foram praticamente varridas quando entrou uma leva de votos telemáticos, que são votos dificílimos de serem auditados, né? Pois é, galera, vejam só, a mesma coisa. Lembram daquele gráfico lá nos Estados Unidos, estava assim, daqui a pouco fez pum, o Biden passou e depois fez assim? Aconteceu aqui também nas eleições da Dilma contra o Aécio Neves? Mesma coisa aconteceu por lá, né? Mesma coisa. E vocês estão vendo aí no print a fala do porta-voz do Kremlin, falando de transparência, né, falando de eleições confiáveis, né, confiabilidade. Se você tira a palavra porta-voz do Kremlin e coloca Barroso e Brasil, você não nota a diferença. O discurso é exatamente o mesmo. Então vamos esclarecer as coisas aqui. Não existe transparência na Rússia, na eleição lá que aconteceu. Não existe transparência aqui no Brasil. O discurso é o mesmo. É a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos através do voto via correio. Hoje à tarde, caso, né, o resultado da auditoria tenha sido divulgado em tempo, né, para eu poder gravar meu vídeo, o vídeo da tarde, adianto a vocês, será sobre esse tema, tá? Caso não seja possível, fica para amanhã de manhã ou amanhã à tarde. É o resultado da auditoria do Arizona. Mas mesmíssimo processo, pessoal. Mesmíssimo processo que aconteceu nos Estados Unidos. A única diferença é que o vilão nos Estados Unidos foi a cédula via correio e na Rússia foi o voto telemático. Repetindo aqui, em ambas as eleições, o Barroso estava lá como observador internacional. Não estou acusando ninguém de nada. Tirem as suas conclusões. Fechou? Vamos falar aqui a respeito da invasão da Bolsa de Valores por parte do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Trabalhador, eu acho que não deveria fazer parte dessa sigla. Mas enfim, invadiram, e o discurso é sempre aquele mesmo, né? Bilionários
que ganham fortunas na Bolsa de Valores, enquanto isso tem gente passando fome. Gente, olha só, eu sou um conservador não só nos costumes, tá? Eu sou um conservador também na minha parte financeira. Eu sou muito conservador em investimento. Eu nunca investiria em Bolsa de Valores porque eu sou cagão, tá? Eu tenho medo de perder o dinheirinho que eu ganho por lá. Então, eu acho, inclusive, que o mercado financeiro influencia demais o governo através do Paulo Guedes. Eu já falei aqui para vocês, inclusive, que medidas, digamos assim, mais enérgicas, né, e ali alinhadas com o que a gente esperava que fossem acontecer após o 7 de setembro, não aconteceram, pelo menos essa é a informação que eu recebi, por conta justamente do ministro da Economia, que disse, olha só, isso aí vai causar um caos na nossa economia, e se acontecer isso, eu tô fora. Não sei dizer se seria no dia seguinte ou então a partir de 2023, né? Mas a informação que eu recebi foi essa. Por quê? Porque você tem que agradar o mercado financeiro. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o cara tá lá, o sujeito tá lá, investindo o dinheiro dele de maneira honesta e tá multiplicando a grana dele, paciência, meu camarada. Não é isso que resulta na pobreza da parcela mais pobre da população. O que aconteceu durante muitos anos foi outra coisa. Foi a esquerda dilapidando a situação financeira dos mais pobres. Através de quê? De corrupção. Através de desvio de verba. Através do aparelhamento do sistema público. Agora, você botar a culpa na pobreza no mercado financeiro, quem ganha seus bilhões, repetir de maneira honesta, tudo bem. Agora, tem gente que se utiliza, assim, de de práticas não muito republicanas no mercado financeiro. A gente sabe disso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando o Moro saiu do governo, um dia antes, o antagonista anunciou. E um dos acionistas do antagonista era o Empíricos, né? E aí o que acontece? Imediatamente, a assessoria direta do Sérgio Moro negou a saída dele. E aí, no dia seguinte, ele foi lá e confirmou a saída. Nesse vai e vem, muita gente com informação privilegiada ganhou muita grana. Muita gente influenciada pela informação do antagonista perdeu muito dinheiro. Então, essas pessoas, eu não considero que ganhem dinheiro, façam fortuna na Bolsa de Valores de maneira honesta e republicana. Mas a grande maioria das pessoas fazem. Então, paciência, né? MTST, ninguém tem que compartilhar dinheiro com vocês não, meu filho. Vai lá e garante o teu. Tá? É através do teu esforço, que você vai conseguir ganhar o teu dinheiro. Tá? E por fim, pessoal, vamos falar aqui a respeito do Renan Calheiros, porque o que aconteceu? Quando você... Poder de polícia, pessoal, nesse caso, é o seguinte. Quando você se torna relator, presidente, vice-presidente de uma CPI, você pode, por exemplo, pedir quebra de sigilo bancário. Você pode pedir quebra de sigilo telemático das pessoas envolvidas na investigação, né? E, nesse caso, o Renan Calheiros pediu a quebra de sigilo do diretor, né, de membros da Prevent Senior, né, que cuidou com o tratamento inicial de idosos. E aí o que aconteceu? Além dele ter produzido provas falsas se utilizando de conversas de 2019, 17, que diga-se de passagem, não tem nada a ver com o Covid, já que foram pré-Covid, ele não deveria ter ido tão longe, deixando a entender que as mensagens eram mais recentes, né, omitindo a data, ele bisbilhotou os dados dos concessionários, das pessoas que usam esse plano de saúde Prevent Senior para saber, por exemplo, os remédios que elas tomaram, causa da morte e coisas desse tipo. Ele não podia fazer isso. Foi muito além do que poderia fazer se utilizando do seu poder de polícia adquirido, repito, artificialmente através da relatoria da CPI. São 2 crimes em 2 dias. 2 crimes em 2 dias cometidos pelo senhor Renan Calheiros. E aí? E aí? Eu já defendi aqui a ideia mais de uma vez. Deveríamos ter uma CPI da CPI.
E aí eu garanto para vocês, muita gente ia sair presa. Pois é. Então é isso, pessoal. Repetindo aqui, nosso tema da tarde deverá ser, espero que seja, o resultado da auditoria do estado do Arizona que vai mudar o cenário político nos Estados Unidos, tá? Caso o resultado final saia muito tarde, né, e não dê tempo de gravar, porque, esclarecendo aqui para vocês, eu começo a gravar o vídeo da tarde por volta de 3, 3h30, se passar disso aí inviabiliza, né? E aí a gente aborda o tema amanhã, tá? Mas caso o resultado saia antes disso, dê tempo de eu usar esse resultado para fazer o vídeo, o tema será esse e eu prometo para vocês que será muito divertido, tá? Um forte abraço e a gente se vê por aí.